Boa noite, pessoal. Hoje a gente começa a nossa disciplina de Direito Público e Privado. Precisaríamos de mais que um semestre para ver todos os tópicos, mas a gente vai fazer o melhor que for possível nesse semestre. Bom, antes de mais nada, gente, antes da gente falar o que é direito público, o que é direito privado, a gente tem que entender um pouquinho o que é o direito. Coloquei alguns conceitos aqui para você. Conceito 1. Direito é o conjunto de normas, leis estabelecidas por um poder soberano, que disciplinam a vida social de um povo. Isso é o significado do direito pelo dicionário Aurélio. Para Kelsen, que é um pensador do direito, ele considerava que o direito seria um conjunto de normas. Era chamado de positivista porque acreditava que o direito era posto, positivado, transcrito em normas escritas. Para Kelsen, o direito só é direito se ele estiver em forma de lei. E não é bem assim, a gente vai ver isso com o decorrer do tempo. O conceito 2 fala que o direito é o processo de adaptação social que consiste em se estabelecer regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daqueles que a incidência da regra jurídica possa interessar. Esse é um conceito de Pontes de Miranda. Por que o direito é independente da adesão? O que é adesão? É concordância. O direito ele existe e ele é imperativo, ele é exigido, independente se você concorda ou não. Não interessa se você não concorda com uma lei. Se essa lei foi aprovada, publicada, ela tem que ser cumprida. Então, o direito está em função da vida social. Onde há homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito. Logo, onde há homem, há o direito. Bom, gente, o conceito mais clássico do direito, ele nos ensina que o direito nada mais é que um conjunto de normas que são impostas para regular as condutas humanas e assim prevenir ou diminuir os conflitos. Então, o objetivo do direito é prevenir e promover a paz social de qualquer ameaça. Aí vocês vão falar, Lívia, então o direito não está cumprindo muito o objetivo não, porque a última coisa que a gente está tendo ultimamente é paz. Mas, gente, pensa, imagina uma humanidade que não houvesse criado nenhum limite à liberdade de todo mundo. Imagine assim, se as pessoas pudessem ir e vir em qualquer direção, quando bem entendessem. Pense isso no trânsito, se não existisse lei de trânsito. Pense se não tivesse regra de conduta. Se eu matasse e ficasse por isso mesmo, se eu fosse dona da minha casa e alguém chegasse aqui e tomasse a minha casa. Ou seja, o direito, ele não é 100%. Mas sem ele seria impossível ter uma vida em sociedade. Então, gente, essas normas sociais, elas são sadias à medida que a importância se resida na manutenção da ordem social, para promover e para garantir a convivência humana, porque se não tivesse regras, seria impossível a convivência humana. Então, gente, outra pergunta. Antes de passar para frente, só para resumir, só para fechar o conceito do direito. O direito é um conjunto de normas que são impostas para regular a conduta humana e assim prevenir os conflitos. Ou seja, o direito ele tem que ser obedecido, ele é imposto. Não é uma prerrogativa sua, você não pode escolher ou não cumprir o direito. Se o direito ele existe, ele tem que ser cumprido. Então, o objetivo do direito é proteger e garantir a paz social. Bom, mas como garantir a força do direito? Como que eu vou fazer para ele ser cumprido? Como que eu vou garantir a eficiência das normas jurídicas do Estado? Bom, gente, tem dois termos que vocês precisam entender: coação e coerção. Coação, por exemplo, a gente ouve muito em filme, em novela, a gente mesmo usa esse termo. Tal pessoa foi coagido a assinar um cheque de R$1.000. Ou seja, ele foi violentado, ele foi obrigado a fazer um cheque. Então, a coação está aí em laranjado, pode significar, deixa eu colocar aqui no ponteiro, marca-texto. Então, a coação, ela pode significar uma forma de violência física ou verbal que obriga uma pessoa a agir contra a sua vontade
ou a que impeça de agir. Já a coerção, gente, coerção é o que interessa pra gente no direito. Deixa eu só mudar minha cor da minha tinta aqui. A coerção, ela significa o poder legal que as autoridades têm de impor leis e obrigar ao seu cumprimento. E é através da coerção que o direito se impõe. Por exemplo, ok, não pode matar. Matar alguém é crime, a gente sabe disso. Mas se não tivesse uma sanção, uma coerção, falando assim, que se você matar alguém, você vai ser penalizado e você vai ter que cumprir sua pena, ninguém ia se importar de matar ou não matar alguém. Então, a garantia da eficiência das normas, a força do direito, se dá pela coerção. Eu preciso que vocês coloquem no caderno de vocês, quando vocês forem fazer o resuminho, o que é coerção, o que é coação, que provavelmente na prova eu vou tentar confundir vocês para ver se vocês entenderam realmente isso. Vamos lá. Para diferenciar o direito público do direito privado, nós temos que analisar essas 3 características. A primeira característica que vai diferenciar o direito público do direito privado é o âmbito dos interesses que eles buscam tutelar. O que é isso? Parece difícil, mas não é. Vou explicar. Então, por exemplo, sempre que a gente falar de direito público, nós estaremos tratando de um direito que interessa a coletividade, a sociedade como um todo. Por exemplo, é de interesse social que um assassino ele seja julgado, condenado a cumprir uma pena? Sim ou não? Sim, né, gente? Qualquer pessoa que não tenha traços de psicopatia vai concordar que sim, né? Que é interesse social. Por quê? Interessa a toda a sociedade, a todo mundo, que um assassino ele fique preso para garantir o nosso direito à segurança. Beleza? Já o direito privado, ele tutela. Quando eu falo tutela, gente, quer dizer proteger. Então, o direito privado, ele protege os interesses dos particulares, de pessoas entre si. Então, por exemplo, o direito que eu tenho de doar minha casa para a Mona Lisa, esse direito é tido como direito privado. Por quê? Porque ele vai dizer respeito a uma relação entre 2 pessoas normais, entre um particular e outro particular. Não é uma negociação que interessa a toda a sociedade de forma geral. O fato de eu doar minha casa para a Mona Lisa não diz respeito a mais ninguém, a não ser entre eu e ela. A sociedade não vai ser prejudicada com relação a isso, a ninguém interessa isso, a não ser eu e a Mona Lisa. Esse é um exemplo da tutela do direito privado. Então, a gente falou sobre o âmbito dos interesses que eles buscam tutelar. Agora, a gente vai falar sobre a relação jurídica que o direito vai tutelar. Qual relação? A segunda característica, né, para diferenciar o direito público do direito privado é a relação jurídica que o direito vai tutelar. No direito público, a gente normalmente vai tratar de relações entre o Estado, não o Estado Minas Gerais não, gente, o Estado brasileiro, aquele Estado que tem poder coercitivo. Então, vai tratar de relações entre o Estado e um indivíduo. Vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro. Eu tenho que pagar os meus impostos. Essa relação é entre eu, pessoa comum, uma particular, e o Estado, que é uma pessoa jurídica de direito público que governa para toda uma sociedade. Já o direito privado, ele vai reger todas aquelas relações jurídicas que digam respeito a relações entre particulares, como, por exemplo, um contrato, um acordo, casamento, compra e venda. Esse tipo de transação que são realizadas entre pessoas comuns, que têm o mesmo grau de autoridade, ou seja, nenhuma manda na outra. Então, quando nenhuma manda na outra tiver essa questão de igualdade, vai ser regido pelo direito privado. Agora, a terceira e última
característica, que vai ser um traço que define o direito público e o direito privado, é a existência de hierarquia ou igualdade entre as partes. Como eu já falei, gente, existe uma diferença muito grande a respeito da autoridade, do poder de cada um dos indivíduos dentro de uma relação jurídica. No direito público, a hierarquia. O que é hierarquia? Autoridade. Pois no direito público, gente, eu vou tratar de uma relação entre uma pessoa, um indivíduo comum e o Estado. Então, não tem como a gente deixar de notar que o Estado tem muito mais poder que a gente. E não só mais poder no que diz respeito ao poder financeiro, ao judiciário, não. Ele tem o poder de coerção, é o que a gente falou aqui no slide anterior. O que é o poder de coerção? Ele tem o poder de impor a vontade dele, como a gente falou aqui nesse slide anterior. Por exemplo, se eu precisar desapropriar uma pessoa que tem uma fazenda, eu preciso desapropriar para abrir uma estrada, porque isso vai beneficiar toda uma sociedade, toda uma cidade, a prefeitura tem esse direito, ela tem esse poder, ela tem essa hierarquia, essa autoridade de ir lá, em prol da coletividade, desapropriar a sua propriedade para passar uma estrada no meio da sua propriedade. Claro que tem toda uma indenização, mas aí a gente consegue ver a autoridade do Estado em cima da gente. Então, quando a gente fala do direito privado, a gente vai estar falando de igualdade, gente. Quando eu falar de hierarquia, eu estou falando de Estado, de direito público, e quando eu falar de igualdade, eu estou falando de direito privado, de pessoas que são indivíduos comuns, que escolheram realizar, por exemplo, um contrato, uma prestação de serviço, o casamento, a compra e venda, seja lá o que for, pois aqui existe a vontade, a autonomia da vontade. O que é uma autonomia da vontade? Por exemplo, eu, como particular, eu não sou obrigada a contratar ninguém se eu não quiser. Se eu contratar alguém, é porque eu tenho essa vontade, é porque eu escolhi, eu não fui obrigada. Como pode acontecer no caso da desapropriação, onde o Estado, onde eu acabei de falar para vocês, mediante indenização, toma para si o meu bem particular em prol da sociedade. Então, gente, essa diferença entre a autoridade que existe no direito público, que acaba verticalizando essa relação, ou seja, o Estado está numa posição vertical, porque ele está acima do cidadão. Em tese, essa verticalização ela não pode existir no direito privado. Por quê? Porque quando nós temos uma relação entre iguais, entre pessoas normais, eu e a Mona Lisa, como foi dado no meu exemplo, a princípio, nenhum deles tem mais autoridade ou mais poder entre si. Então, escrevam isso no caderno de vocês, gente. É muito importante vocês saberem essa diferenciação. Direito público é o conjunto de normas de natureza pública com forte atuação do Estado, com forte atuação do Estado, de caráter social e organizacional da sociedade. É o direito que trata do interesse de todos, da coletividade. Por exemplo, prender um assassino. É o direito à segurança. Qual que é o ramo do direito? Direito penal. Outro exemplo, tributação do IPTU. Essa arrecadação ela vai ser revertida em prol da sociedade. Qual que é o ramo do direito? O direito tributário. Outro exemplo, obter medicamentos de alto custo do Estado. Direito à saúde. Qual que é o ramo? Direito administrativo. Isso tudo é o direito público. É algum exemplo. A gente vai aprofundar. O direito privado é o conjunto de normas do direito que disciplina as relações entre particulares. Toda vez que eu falar em particulares, vocês vão lembrar de direito privado. Exemplo, contrair matrimônio, direito ao casamento, o ramo é o direito civil. Eu posso casar com quem eu quiser. Qual o problema que a sociedade vai ter com isso? Nenhum problema. Eu posso vender um carro, que é o meu direito à propriedade, e o ramo é do direito civil. O que isso vai influenciar na sociedade? Nada. Eu posso abrir uma empresa, tem direito à propriedade. Qual que é o ramo? O direito empresarial. O que isso vai influenciar na sociedade?
Nada. Por isso que é do direito privado, porque diz respeito apenas às pessoas comuns, às partes envolvidas. Hoje eu não vou falar muito, vou deixar vocês absorverem essas informações. Por favor, façam as anotações de vocês para não confundir. Na próxima aula a gente vai entrar nesses ramos. A gente vai falar aqui que é direito tributário, direito administrativo, penal, civil, empresarial, administrativo, vários outros. Sobre a distribuição da pontuação, né, desse primeiro bimestre, vai valer 5 pontos. 2 pontos é esse resumo no caderno de vocês. Cada videoaula que eu enviar, vocês, por favor, façam o resumo e me enviem por e-mail. 2 pontos de trabalho e 1 ponto de prova. Estão escutando um gato, né, gente? É o meu gato. Mas, enfim, foi um prazer estar com vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição no WhatsApp.